Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e estamos juntos nessa aula para falar um pouquinho sobre a álgebra, aquela historinha das letras na matemática, de fazer continha com letra, né? Então já estamos há algum tempo falando assim sobre a álgebra, só que conversando apenas sobre monômios, que é aquele único termozinho, aquela caixinha, né, do termo algébrico. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos juntos. Vamos nessa aula conceituar polinômio, que é uma coisa um pouco diferente do monômio, tá? E transpor para a linguagem matemática situações, problemas que recaem em polinômios. Então nós vamos traduzir enunciados, traduzir situações para linguagem algébrica, usando todos as sintaxes matemáticas, né, de quadrado, de igualdade, de variável, tá bom? Vamos ver como é que vai acontecer isso. Sabemos que polinômio que monômio ou termo algébrico é um termo formado por uma parte literal e um coeficiente. Então, o monômio é aquela caixinha onde você tem um número e uma letra. O número nós vamos chamar de coeficiente e a letra a gente chama de parte literal, tá bom? Mas e o que são polinômios? Pelo nome, né, pela palavrinha, você já pode fazer uma ideia, né, que poli são vários, são muitos. Então vamos ver como é que fica isso na matemática. Vamos analisar essa primeira situação. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Essa figura, ela é composta, se você for olhar a figura inteira, você não vai encontrar uma fórmula específica para ela. Porém, se você dividir em figura 1 e figura 2, aí sim você consegue enxergar fórmulas conhecidas que você já usou em outras oportunidades, né? Então, na figura 1, ela é um retângulo e de dimensões, de medidas A e B. Altura, largura, comprimento, né, largura, como você quiser usar isso na fórmula. Área, base vezes altura, ou largura vezes comprimento, A vezes B ou B vezes A, que não altera se você trocar, certo? Então, guarde essa primeira área aí. A segunda área, a figura 2, ela é um quadrado. E o quadrado, ele tem dimensões iguais, os lados têm a mesma medida. E aqui representados por x. X vezes x, x ao quadrado. Juntando as duas figuras, agora com áreas conhecidas, você tem que AB mais x ao quadrado formam a área total desta figura, que antes você nem sabia qual era, certo? Então, nessa soma de monômios, nós temos a representação de um polinômio. É isso aí. Como você já deu essa aquecidinha, né? Entendeu ali que a soma de dois monômios, eu formo um polinômio, você vai fazer esse exercício 1 desta aula. Escreva a expressão algébrica que representa a medida do segmento AB em cada figura. Perceba que a figura A, eu tenho A iniciando na primeira extremidade, na última extremidade eu tenho a letra B, então é um segmento inteiro. Na letra B, né, desse primeiro exercício, a primeira extremidade é a letra A extremidade aqui daí no meio eu tenho a letra B e lá na última extremidade a letra C. Então eu tenho que pensar um pouquinho diferente aqui na letra B, tá bom? Faz aí direitinho que a gente já corrige.
Então, como é que você fez aí a sua estratégia de cálculo? Viu que são diferentes os dois desenhos? Perceba essa diferença. Vamos fazer a correção aqui. Na letra A, o segmento inteiro vai de A até B e ele tem um ponto intermediário aqui, que é a letra C. Então, de A até C, a medida é representada pelo monômio 2A e de C até B é representada pelo monômio B. Então, a soma desses dois monômios vai dar a medida inteira do segmento AB, né? Para descobrir a distância de A até B, devemos adicionar a distância de A com C, que é 2A, e a distância de C com B, que é o B. E a nossa respostinha está aqui, ó. Então, o segmento AB mede 2A mais B. A outra. O outro segmento, de A até B, eu não tenho a medida, não sei essa medida, mas eu sei que de B até C, mede Bzinho ali, ó, aquele monômio. Também sei que a medida maior, que vai de A até C, mede 2A, né? Então, agora eu tenho o ponto B aqui no meio, né, do segmento maior. Então, eu tenho que fazer uma continha de menos. Eu vou até o ponto C e volto para o ponto B. E essa volta é uma continha de menos. Para descobrir a distância de A até B, devemos subtrair a distância de A até C, que é o segmento todo, que vale 2A, da distância de B até C, que é o segmentozinho menor, que vale B. Então, a representação desta medida fica 2A menos B. Entendeu a diferença de quando é que eu somo, quando é que eu diminuo? E percebeu que em nenhuma das duas situações eu agrupei numa resposta única, nem só com A, nem só com o B, porque são monômios diferentes. Eu não posso juntar na matemática coisas diferentes. A gente só pode somar e subtrair elementos iguais, ou tudo A ou tudo B. Se tem letras diferentes, elas apareceram juntas na resposta. Vamos para frente. A segunda situação também vai precisar um pouquinho mais de interpretação aqui, tá? Tem mais informação, precisa um pouquinho mais de atenção. O desenho representa o esboço de uma rodovia que passa pelas cidades A, B, C e D. A distância de AB é igual à distância de BC. Dá uma letrinha para essa distância aí, vamos colocar X? E ambas podem ser representadas por X quilômetros. Sabendo que a distância de A até D é uma distância um pouco maior, é de Y quilômetros, qual é a expressão algébrica que representa a distância de C a D? Só lendo toda essa informação aqui com essas palavras e olhando para o desenho, às vezes não dá para a gente organizar a ideia. Vamos mexer nesse desenho então, vamos fazer a tradução desse enunciado para a situação que o desenho nos pede aqui. Então, mostrei aqui ó, que o desenho está representando o esboço da rodovia, ok. Passa pelas cidades A, B, C e D. Então, a primeira coisa é colocar o nome das cidades. Cidade A, cidade B, C e a D. Agora, eu vou marcar as distâncias. Eu sei que o enunciado está dizendo ali, ó, que a distância de A para B é X e de B para C é X. Coloquei o X ali, tá? São distâncias iguais. Que informação a mais que o enunciado me dá? Que a distância de A para D vale Y. Falei que era uma distância maior, né? E pergunta qual é a distância de C para D. Ou seja, é a mesma situação do exercício anterior que você fez, a letrinha B. Eu preciso saber a diferença desse total, né? O total de todas as distâncias, menos a distância ali de C a D, é aquilo que eu preciso saber, é aquilo que o enunciado está pedindo. Logo, observando o esboço, podemos concluir que a distância C a D é dada pela diferença, menos, entre as distâncias AD e AC, que é Y menos 2x. Mas de onde que saiu esse 2x? Vou voltar no slide anterior para você visualizar melhor, tá? Os 2x saíram daqui, ó, das duas primeiras informações. Se eu tenho 1x mais 1x, eu não estou enxergando, nós não estamos enxergando 2x aqui no nosso desenho, viu? É bem intuitivo, tá bom? Para frente, vou voltar lá onde nós estávamos. A expressão algébrica y menos 2x representa a distância entre as cidades C e D. Então, isso, pessoal, é a tradução algébrica,
tá? É pegar aquela informação do enunciado que ficou bem extenso e reduzir para as informações matemáticas que você quer, usando um desenho ou usando representação algébrica, né, que são os números e as letras, e identificando também as operações que o exercício está pedindo que você faça. No caso aqui foi uma diferença, uma continha de menos. Legal? Para frente. Os polinômios, então, as situações que acabamos de apresentar, nos mostram expressões algébricas que indicam, respectivamente, uma adição ou uma subtração de monômios, os termos algébricos que nós somamos ou subtraímos. Ou seja, indica uma adição algébrica de monômios. Isso é importante, eu vou querer que você destaque aí. Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio. E aqui você tem alguns exemplos de polinômios. Vou dar um tempinho para você copiar, registrar essa informação, esse conceito no seu caderno, destaque a palavra polinômio ali e destaque a palavra expressão algébrica e adição algébrica, tá bom? A gente já volta.
Colocou direitinho isso aí no seu caderno? Destacou as palavrinhas-chave que eu pedi? Porque são elas que vão te dar condições de continuar ali com a nossa aula e também com os conteúdos que vêm pela frente, tá bom? Entender direitinho o que é um polinômio. Vamos fazer o segundo exercício. No estacionamento, pare aqui, há uma quantidade X de carros e uma quantidade Y de motos, tá? Escreva o polinômio que representa, na letra A quantidade de veículos estacionados. Como é que eu falo? Como é que eu represento uma quantidade total de coisas? Que operação matemática você vai usar para isso? E na letra B, a quantidade de rodas dos veículos. Informação a mais. Quantas rodas tem um automóvel? Quantas rodas tem uma moto? Como é que eu faço o total dessa informação também? Representação algébrica aqui, tradução dessas sentenças aqui. Mais um tempinho para você e a gente vai corrigir daqui a pouquinho.
Entendeu direitinho qual que é o objetivo de uma tradução algébrica? Tornar as sentenças, as frases menores, né, para as informações mais objetivas matemáticas. Vamos corrigir esse segundo exercício. A quantidade de veículos estacionados, a quantidade total, uma soma. Se tem X carros, Y motos, a soma de X mais Y, né? Então, é um polinômio, a soma de dois termos algébricos aqui. A quantidade de rodas dos veículos. Bom, eu sei que um carro tem 4 rodas, 4 vezes o X. E sei que uma moto tem 2 rodas, 2 vezes o Y. Na quantidade total, uma soma também. Cada carro tem 4 rodas e a moto tem 2 rodas. A resposta que você precisa colocar aí, 4x mais 2y. Ok? Então, aqui você fez a representação de um valor desconhecido. Eu não sei quantos carros tem, não sei quantas motos tem, mas sei que tem carro e moto. E sei que moto tem 2 rodas e carro tem 4 rodas. Então, essas informações possibilitam você fazer uma representação algébrica matemática. Tranquilinho? Nesta aula, então, nós vimos que polinômio é qualquer adição algébrica de monômios e trabalhamos ali com a aplicação de monômios e polinômios no cálculo de áreas e também na tradução de sentenças algébricas. Eu espero que vocês tenham gostado, me despeço e até a próxima!